Prezadas e prezados cursistas, sou o professor Patrick Antunes Menezes e vamos dar continuidade aos estudos da disciplina Sistema Socioeducativo e Política de Atendimento e Medidas de Proteção. Nossa reflexão agora estará voltada para a unidade 2, onde nosso foco se volta para as discussões sobre as políticas de atendimento intersetoriais e como podemos identificá-las e compreendê-las à luz da rede de atendimento à criança e ao adolescente, especialmente quando pensamos no SINASE e as medidas socioeducativas. Para tanto, os objetivos de aprendizagem que serão trabalhados nesta unidade 2 são: compreender os princípios elementares da intersetorialidade através de alguns aspectos do sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes. Caracterizar a política de atendimento intersetorial através de algumas normativas e ações da rede de atendimento de crianças e adolescentes. Descrever algumas ações intersetoriais do SINASE no sentido de promover o atendimento de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de maneira articulada e voltada para a garantia de seus direitos e a proteção integral. Em nossa segunda unidade, intitulada Medidas Socioeducativas, SINASE e a Política de Atendimento Intersetorial, vamos compreender um pouco mais sobre como a rede de atendimento de crianças e adolescentes pode ser pensada a partir dos princípios da intersetorialidade. Desde o início do curso, tem sido evidenciada a construção histórica do reconhecimento e da efetivação dos direitos para as crianças e adolescentes, a exemplo de alguns documentos internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos da Criança, de 1959, e a Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989. Bem como os documentos nacionais, que foram a base para a mudança do paradigma da proteção integral e a prioridade absoluta, como a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990. Esses regramentos sinalizam que a garantia jurídica dos direitos de crianças e adolescentes, que surgiu como desdobramento do debate público e da articulação das entidades civis, fez com que governos e sociedade se posicionassem e elaborassem suas políticas em prol da concretização desses direitos. Todavia, apesar dos muitos avanços que temos no âmbito jurídico, político e normativo, continuamos trabalhando com muitas ocorrências de descumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes e de situações de violações por esse grupo vivenciadas. E isso acaba nos direcionando para uma discussão sobre política de atendimento intersetorial e sua centralidade para a execução de políticas públicas infanto-juvenis. O artigo 86 do ECA é bem claro quando afirma que a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. E da mesma forma, a Resolução 113, de 19 de abril de 2006 do CONANDA, que define os parâmetros para institucionalização e fortalecimento do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, em seu artigo 1º, ratifica a importância da articulação e integração das instâncias públicas governamentais e da sociedade civil na aplicação de instrumentos normativos e no funcionamento dos mecanismos de promoção, defesa e controle para a efetivação dos direitos humanos da criança e do adolescente nos níveis federal, estadual, distrital e municipal, articulando-se com todos os sistemas nacionais de operacionalização de políticas públicas, especialmente nas áreas da saúde, educação, assistência social, trabalho, segurança pública, planejamento, promoção da igualdade e valorização da diversidade. Nessa mesma lógica intersetorial, podemos relembrar outra legislação importante que vocês estudaram no curso, a Lei 13.257, de 8 de março de 2016, conhecida como Marco Legal da Primeira Infância.
De acordo com seus artigos 6, 7, 8 e 10, tanto a União quanto os estados, os municípios e o Distrito Federal podem instituir comitê intersetorial que articule as diversas políticas setoriais voltadas à proteção e garantia dos direitos das crianças, incorporando a participação dos conselhos de direitos e conselhos tutelares, bem como a preocupação com a prevenção e a proteção contra toda forma de violência contra a criança. Quando pensamos essa perspectiva intersetorial no atendimento aos adolescentes, podemos tomar como exemplo 2 instrumentos normativos. O primeiro é a Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017, que em seu artigo 1º normatiza e organiza o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, criando mecanismo para prevenir e coibir a violência, estabelecendo medidas de assistência e proteção à criança e ao adolescente em situação de violência. Já no artigo 14, aponta que as políticas implementadas nos sistemas de justiça, segurança pública, assistência social, educação e saúde deverão adotar ações articuladas, coordenadas e efetivas voltadas ao acolhimento e ao atendimento integral às vítimas de violência. E no artigo 15, temos a delimitação de quem acionar na rede de proteção para receber denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes, a saber, a autoridade policial do local dos fatos para apuração, ao Conselho Tutelar para aplicação de medidas de proteção e ao Ministério Público nos casos que forem de sua atribuição específica. O segundo normativo é a Lei 12.594, de 18 de janeiro de 2012, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE, que, ao garantir a promoção, proteção e defesa dos direitos humanos de adolescentes e jovens cometidos de ato infracional, afirma a importância da garantia dos direitos individuais e sociais desses adolescentes durante todo o processo socioeducativo, seja no âmbito da segurança, no atendimento à saúde e na oferta de educação e nas garantias processuais, sobretudo durante o cumprimento de medidas socioeducativas. Essa premissa também está contida nas diretrizes e eixos operativos para o SINASE, documento publicado em 2013 e que faz parte das orientações do Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo. Ou seja, através da efetivação da intersetorialidade, o SINASE pode oferecer um atendimento mais justo, eficaz e humanizado aos adolescentes em situação de conflito com a lei, pois possibilita uma abordagem mais ampla e complexa dos problemas enfrentados pelos adolescentes, promovendo o acesso aos serviços públicos e elaboração de planos de atendimento individualizados, com a participação de equipe técnica multidisciplinar e multissetorial, evitando a fragmentação e descontinuidade da rede de atendimento da socioeducação e considerando os diferentes aspectos da vida juvenil. Por fim, o que é importante para a nossa compreensão é que a abordagem intersetorial, ao se traduzir em estratégias de trabalho em rede, ampliada ou específica, possibilita maior capacidade resolutiva para as redes de atendimento socioeducativas, garantindo a materialização e a integralidade dos direitos fundamentais e sociais dos adolescentes e suas famílias, efetivando assim a garantia e a proteção integral de crianças e adolescentes. Como forma de praticar o que estudamos nessa unidade, teremos um fórum de discussão, onde vocês poderão formular, a partir de alguns questionamentos, quais são os desafios e limites para uma articulação e colaboração intersetorial entre os diferentes órgãos e instituições do SINASE, para garantir a efetividade das medidas socioeducativas.
Bom, vimos nessa unidade que a efetivação do sistema de garantia de direitos passa pela construção de uma política de atendimento intersetorial que articule os diversos atores sociais e entidades na criação de uma rede de atendimento de crianças e adolescentes que possa promover direitos sociais e garantir medidas de proteção em caso de episódios violentos e violação infanto-juvenil. No caso de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, isso se traduz na garantia de segurança e proteção integral. Bom, ficamos por aqui com essas reflexões e que seja proveitoso esse momento formativo. Nos vemos novamente na próxima unidade. Um abraço.